Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente está aqui com o Márcio Mussarella, que é um cara que é um amigo das antigas, né? Também amigo do Paulo Queja, que vai estar me ajudando aqui nesse bate-papo. Como vocês sabem, o programa sempre é 2 contra 1, né? Porque sempre tem 2 entrevistadores entrevistando uma pessoa. Tá eu e o Paulo aqui que vamos bater um papo contigo, Márcio. Seja bem-vindo no programa. Oi, Ari. Obrigado, cara. Paulo, tudo bem? Cara, eu tô animadíssimo com esse programa aqui. Eu acho que vai ser ótimo, principalmente para quem estiver assistindo. Sim, sim. É incrível, né? Mas a gente estava até brincando nos bastidores como é a questão da percepção, né? Assim, a gente já se conhece há muito tempo e a gente se conhecia, né? Assim, do Santista mesmo, né? De festas, de eventos, essa coisa toda. E aí, de repente, eu que trabalho a vida inteira na publicidade, um belo dia me vejo lá neurocientista, pesquisando, dando treinamentos e tal. E, de certa forma, você também teve um pouquinho isso, assim, né? Meio que entrou por uma jornada e acabou caindo também nessa parte de desenvolvimento. E é como a gente falou nos bastidores, né? A gente não vai falar de balada aqui, né? Talvez a gente possa até memorar algumas coisas, mas a gente está falando sobre desenvolvimento humano e principalmente a questão da comunicação, porque é super importante. A gente já entrevistou Passadori, né? Não foi? Aí já Tadashi, próprio Christian Barbosa, pessoas que trabalham bastante nesse universo da comunicação, mas assim, a comunicação hoje em dia é um dos pontos que eu vejo como primordiais para que as pessoas possam se relacionar bem, possam de certa forma, transitar nos meios profissionais e pessoais. Como que você vê esse momento de tanta tecnologia, né, que é o WhatsApp para cá, o WhatsApp para lá, mobile, smartphone, está todo mundo conectado, as pessoas batendo o carro porque estão falando celular e de repente o diálogo ele de certa forma foi se afastando um pouco da realidade das pessoas. Como que você vê essa questão? Queria começar por aí um pouco esse contraponto da comunicação, né, e a tecnologia. Legal, Ari. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante e é uma das... Eu tenho alguns princípios, algumas premissas no trabalho que eu realizo hoje em dia e um deles é justamente de reumanizar as relações humanas. Porque elas vão ficando tão digitais, que elas deixam de ser humanas. Então, uma das minhas missões é justamente a de reumanizar essas relações. O que acontece? Existe uma coisa que eu chamo de paradoxo perfeito ou dilema perfeito, que é o seguinte: quando a gente olha para o futuro, e aí, lógico, eu olho muito mais hoje em dia com a visão do ambiente de trabalho, mas isso pode ser extrapolado para as relações sociais como um todo, né? E principalmente a liderança. Então, assim, quanto mais para o futuro a gente olha, mais é fácil pensar em tecnologia, em pontos de contato, pontos de acesso. E quanto mais tecnológicos a gente for, mais humano a gente precisa ser. Porque a tecnologia está tirando da gente um treinamento básico que não acontece mais naturalmente. E a consequência disso nada mais é do que isso que a gente vê nas redes sociais, por exemplo, das pessoas não conseguirem discutir mais política, não conseguirem discutir religião ou qualquer coisa assim, sem que isso se torne ou se transforme num embate, numa agressividade exacerbada, porque a pessoa não sabe lidar com o outro. De certa forma também as redes sociais, eu acho que dentro desse atributo da tecnologia, claro, veio a internet, veio acesso, né, essa coisa que McLuhan colocava lá, a gente via em teorias da comunicação, né, falava em sala de aula, né, de a grande aldeia global, essa coisa de repente estar todo mundo conectado. A gente vive um pouco disso, mas ao mesmo tempo parece que as pessoas usam toda essa tecnologia para fugir um pouco do conflito, né, porque é muito mais fácil de repente eu te mandar um áudio ou mandar uma mensagem de texto do que olhar para você, olhar nos seus olhos e falar, olha, o problema é esse aqui também, né? Tem isso, um pouco de fuga, né? Tem, eu acho que tem as duas coisas, acho que não é nem, eu acho que talvez fuga não seja a melhor palavra para a gente usar aqui, não, pelo contrário, eu acho que é bem pior do que a fuga. Se fosse só a fuga, estava lindo, mas eu acho que a pseudo sensação ou percepção de anonimicidade, que é garantida pelas redes sociais, dá à pessoa uma certa, somada à não habilidade da interação social,
faz com que a pessoa se sinta à vontade de agredir um outro ser humano por questões muito pequenas, muito simples, muito cotidianas, que não valem a pena, irrelevantes, né? Assim, a gente vê nos últimos anos famílias que não fizeram Natal juntas porque um gostava do Lula, outro gostava do Bolsonaro, famílias ou amigos que deixaram... Conflitos onde não existiam, na verdade. Não existia, cara. As pessoas ficam mais corajosas e peitudas, né? E aí parece que não sou eu. É um avatar que está ali falando. Exatamente. Se protege no avatar, na verdade. E tem uma coisa assim, eu faço uma analogia, Paulo, que é o seguinte: imagina que hoje, do nada, viesse alguém e colocasse e desse arma para todo mundo, sem dar um treinamento, sem dar não só o treinamento de habilidade de manusear uma arma de fogo, mas também sem o trabalho de desenvolvimento emocional necessário para você ter uma arma de fogo. São as redes sociais, são as conexões. Se você vê, o nosso cérebro, ele é moldado e ele tem uma capacidade de lidar com grupos, em média, um pouco para mais, um pouco para menos, 150 pessoas. E de repente a gente se vê conseguindo contactar 2.000, 10.000, 100.000. Isso não é para qualquer pessoa, sem treino. Ao mesmo tempo, a juventude toda vem caminhando, evitando a interação simétrica, né? E aí você só tem a assimétrica. Então, hoje, uma coisa que me espanta, que me assusta muito. Uma grande rede de fast food tem um projeto gigantesco, eu estava com eles há pouco tempo, tem um projeto gigantesco de transformar a grande maioria das suas lojas em lojas sem atendentes de frente de balcão, porque os jovens têm hoje angústia e são ansiosos pela interação humana. Quer dizer, a coisa mais primordial, a coisa mais básica, que é você interagir com outro ser humano, as pessoas hoje não querem fazer isso. Com o advento das redes sociais, com o advento do celular e das mensagens, não sei o quê, você cada vez menos precisa se colocar numa situação social que você não queira. Nós temos mais ou menos a mesma idade. A gente já esteve em alguma festa em que talvez a gente não conhecesse ninguém, em que a gente não tinha uma interação muito boa com as pessoas que ali estavam e tal, e a gente não tinha a fuga do celular. A gente não podia ir para um canto, sentar no sofá e ficar olhando o celular enquanto o mundo acontece. Então a gente acabava dando um jeito de conversar com as pessoas, acabava interagindo muito mais e naturalmente treinando a nossa habilidade de interação social. Aí, uma criança passa uma vida inteira sem treinar essa habilidade naturalmente. Ela chega aos 18, 20 anos de idade e ela tem que fazer uma interação, ela não sabe como, cara. Ela entra em colapso, gera a ansiedade, gera a agonia, gera tudo aquilo que ela acha então que é porque é ruim a interação e aí ela não quer fazer a interação. Hoje, o maior problema da juventude que está entrando no mercado de trabalho é a dita entrevista de emprego, porque por eles fariam por WhatsApp, porque aí eles não têm que lidar. Eles não têm, o que eu falo assim, as pessoas não estão sendo alfabetizadas para se socializar, para interagir com outras pessoas. Algo que na nossa geração se aprendia brincando, se aprendia, né, interagindo, tal, na prática, assim, ninguém veio assim no colégio e falou, olha, vai ter uma aula de inteligência emocional, ou como você se relaciona com as pessoas. A gente aprendia como paquerar uma menina, como namorar na porrada, né? E passava todos os perrengues e tudo, e estamos aqui. Bem, tranquilo. É o que eu falo, eu não sei se eu posso falar isso ou não, mas os jovens de hoje não sabem. Não sabem o que é um planejamento para você ir comprar sua primeira revistinha de sacanagem na banca de revistas, cara. Nossa, era bem... Não é? E isso aglutinava as pessoas, você falava com os teus amigos e, pô, como é que a gente vai, quem é que vai, quem é que não sei o quê. Tudo isso era exercício social. Que não Diga-se passagem, hoje em dia essas revistas nem tem mais necessidade, né? Porque você pega grandes títulos, né? Por exemplo, para citar aqui um de Playboy,
Playboy, por exemplo, que tinha uma tiragem gigante porque todo mundo queria ver e tal. E hoje em dia você tem isso na internet, né? Então, assim, as pessoas estão contra a realidade. Você tem vídeos na internet muito mais profundos do que uma revista digital. Então, você tem acesso a algo que eu não preciso ter, não tem limite algum, entro e vejo relações sexuais em próprios vídeos. Então, que a gente não tem mais acesso consumido na internet, né? Pornografia é onde mais monetizam. A internet, principalmente a parte de vídeos, estou falando fora do mercado pornográfico, só é o que é. O YouTube só é o que é. TikTok, Instagram só é o que é pelas as grandes evoluções tecnológicas da internet aconteceram no mercado pornográfico. Exato. É louco isso. Bom, mas esse não é o assunto que a gente estava... Fala de neurociência, Paulo. Vamos falar de neurociência. A gente já se entregou aqui, né? Você falou que não sabia se podia falar isso ou não, mas a gente acabou se entregando. A gente lia Playboy, vai. As matérias eram muito boas. As matérias eram muito boas, né? Vocês entendem o impacto que isso tem numa pessoa? Então, você está falando de comunicação, porque isso aí a gente está falando de comunicação. Foi muito bom chegar nisso. E aí a pergunta que eu coloco para você é, em relação à comunicação em si, o que se sugere agora, seja para os jovens e as pessoas mais velhas, para trabalhar o processo de comunicação e interação, para potencializar esse resultado, para que você use de maneira produtiva no dia a dia? Como é que eu posso fazer isso? Então, antes de eu falar o como, e esse como, ele é ao mesmo tempo simples e complexo, ou simples e trabalhoso, porque você tem que colocar em prática, né? Ele é de simples entendimento, mas não tão simples prática, né? Mas antes de falar isso, é o seguinte, uma coisa que o jovem que tá hoje aqui, ou os pais desses jovens, é muito importante saber que a capacidade de comunicação vai ser uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Por quê? Todo o resto vira commodity. Todo o resto, todo mundo vai ter acesso a um WhatsApp, todo mundo vai ter um acesso e vai saber como fazer as fotos, como fazer vídeo, como fazer não sei o que, não sei o que. Quem vai se diferenciar? Quem vai... E aí a gente volta para o começo do que a gente estava conversando no bloco, que quanto mais tecnológicos a gente for, mais humano a gente precisa ser. Então a primeira coisa é a pessoa se conscientizar disso, porque as chances da gente fugir disso, não nós que a gente já passou pela coisa, mas das pessoas fugirem desse embate social é muito grande. Por quê? Porque a facilidade da não interação e não se iludam, pelo amor de Deus, você trocar uma ideia no WhatsApp não é igual você estar olhando para a pessoa. As pessoas hoje não sabem falar sobre, não sabem ler reações das pessoas, e eu sei que vocês sabem muito bem o valor disso, não sabem fazer uma leitura facial, não sabem se a pessoa está brava ou não está brava, e pior, não sabem trabalhar as suas emoções internas. Por quê? Como elas não treinam, como elas não fazem, como elas não estão no dia a dia se colocando à prova, então elas, quando acontece, elas não sabem o que fazer. O paralelo que eu faço, a analogia que eu faço é, as pessoas, vamos dizer que você passa uma vida inteira evitando de pegar pesos. Você está deitadinho na cama, sua família e a tecnologia te garante ficar deitado na cama até os 20, 25 anos de idade. Só que chegou nos 25 anos de idade, você é obrigado a mover uma pedra desse tamanho e você nunca mexeu nem numa pedrinha. Então você não sabe você não sabe nem como abordar o problema, porque você nunca fez isso, você nunca se deu a oportunidade. Então o primeiro como vai e faz, mesmo que você não saiba como. Porque você vai aprender e é tentativa e erro. Lógico que tem as dicas que eu trago nas palestras e tudo mais, mas dê-se a chance de passar por essa situação, o mais frequente possível. Uma coisa que eu faço, que eu me obrigo a fazer, um dos outros princípios que eu tenho na vida, que é justamente o seguinte: eu interajo com o máximo de pessoas desconhecidas que eu posso na vida. Perfeito, isso que eu ia levantar.
É até importante o pessoal que está ouvindo aí, que não é só pegar a tribo que você está acostumado. Não, porque eu interajo com a minha tribo e tal, seja por imagem, falando e tal. É conhecer pessoas diferentes, porque você cresce nessa diferença. E é isso que a gente fez automaticamente, né? Normalmente no nosso dia a dia. A gente conheceu os coleguinhas e tal, foi conhecendo e tal. Fulano, o que você faz? Como é que é? A gente vê em eventos mesmo que a gente precisa ensinar as pessoas a abordarem as outras. E como eu falo com elas para que eu conheça. Para a sessão de networking, né, Paulo? Você pega, por exemplo, vamos fazer um networking e assim, as pessoas não têm nem noção de como entregar um cartão, né? Quer dizer, coisas muito simples, né? De como que eu vou chegar no Márcio, como eu vou chegar no Paulo agora para falar sobre a minha empresa, sobre o meu negócio, é bastante complicado. Né? E o mais incrível é que a solução final, quando a gente espreme tudo, é assim: seja o mais humano, autêntico possível, só que respeitando o outro. Só que essa questão do respeitar o outro, você só vai aprender fazendo. Sim. Entender os limites, entender o que você pode falar. Você vai falar um negócio que não vai dar certo e aí você vai entender, pô, isso aqui tal pessoa... A ação causou aqui. Exatamente. Que você colocou. Segundo ou terceiro como, tenha um repertório de natureza humana. Conheça naturezas humanas diferentes à sua. Por quê? Se você só tem um martelo para você consertar qualquer coisa na sua casa, todo o problema que aparecer é um prego. Se você tiver uma caixa de ferramentas e souber, porque não adianta só ir lá e comprar as ferramentas e não saber o que fazer com essas ferramentas. Então, se você tem as ferramentas, você sabe utilizar, você vai utilizar a ferramenta correta para a solução daquela necessidade que você tem. Eu vou fazer o seguinte, como todo mundo já sabe, né? Eu sempre interrompo para o intervalo falando isso, né? Porque a gente estoura normalmente porque o papo está muito legal. A gente vai para um rapidinho intervalo e volta já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. O atual cenário de pandemia mudou completamente a rotina e o comportamento de todas as pessoas. Isso porque não sair de casa é a melhor opção para manter a saúde de todos. Realizamos o teste do Covid-19 na sua casa. A coleta é realizada por profissionais extremamente qualificados e com todos os EPIs recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Óculos de proteção com protetor facial, avental, luvas descartáveis de procedimento, gorro impermeável, máscara PFF2, proteção para calçados descartável. O Célula Mater entende que a saúde não pode parar e que alguns cuidados precisam ser tomados de imediato. Trabalhamos com o serviço de coleta domiciliar há muito tempo e com os últimos acontecimentos foi desenvolvida uma nova estratégia, implantando a frota desse serviço para atender ainda mais pessoas. Fique em casa, nós iremos até você. Realize seu agendamento através da nossa central de atendimento. WhatsApp 13 99647 9224. Central 13 32 25 2586. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251, Vila Belmiro, Santos. Telefone 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê.
Estamos de volta aqui com Pessoas de Valor. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre comunicação, neurociência, falando de tudo, né? Outro dia eu estava com o Flávio Maneira e a gente estava falando do Harari, né? Assim, dessa geração de inúteis que a gente está criando por conta dessa tecnologia toda que as pessoas simplesmente não vão saber o que fazer e tal, né? E aí eu venho com essa coisa também da robótica e da inteligência artificial e da realidade aumentada, de tudo que a tecnologia está proporcionando a partir daí do 5G e tal. Eu fico imaginando, né? Será que vai chegar uma hora que os nossos netos, por exemplo, vão conviver com robôs ou semi-robôs como uma coisa natural? Não, vão. Na minha opinião, no meu ponto de vista, na minha visão, na verdade, já estão, de certa forma. Mas tem uma coisa, acho que tem duas coisas que são importantes falar nisso aí. Primeiro, eu acho que sim, vai ficar pior. Eu acho que nós estamos na parte de baixo do U da nossa evolução, nós estamos num momento de transição, num momento muito complicado, num momento muito negativo como humanidade, e que a saída disso e o começo da melhora, ele vai ter, na verdade, uma bifurcação. Eu acho que vai ter parte da humanidade que vai piorar e que não está nem aí, que quer fazer mesmo as coisas desse jeito, e se eu puder, Matrix. Para mim, a gente está fazendo a profecia autorrealizável de Matrix. Se eu puder ficar deitado na cama com coisas conectadas em mim, tendo a falsa sensação de viver uma situação, é só ver os filtros que existem hoje em dia de Snapchat, de TikTok, que a pessoa já não precisa nem mais ser magra. Ela tira uma foto e lá com os recursos tal, ela fica linda, maravilhosa. Eu nunca mais vou para uma academia. Eu vi que Paulo Quejas já se interessou pelo negócio. Não vamos entrar nesses detalhes. Né? Mas eu acho que assim... É da época do Photoshop. Nós vamos ter... Um bocadinho no Photoshop para ficar bonitinho. Nós vamos... Já está muito escrachado. Eu acredito que nós vamos ter algumas situações. E eu vou muito mais além. Você não devia ter feito essa pergunta, Ari. Então a gente vai ter uma galera que vai continuar piorando e que vai continuar sendo vítima das circunstâncias e do ambiente, e uma outra que vai melhorar demais. Então acho que nós vamos ter duas vertentes muito fortes, mas a minha visão de futuro, ela é positiva. Eu acho que a gente tende a melhorar, mas nós ainda vamos piorar muito agora nas nossas relações e tal, até uma hora que o pessoal vai cair em si. Agora, eu tomo muito cuidado com previsões e com futurologia e com singularity. Eu conheço a singularity, já estive lá, não estudei, mas conheço e tal. Conheço o que eles promovem de conteúdo e os estudos, e são muito legais, mas existe uma história de que na virada do século passado, a maior preocupação em Manhattan era o que eles iam fazer com o esterco dos cavalos. E as projeções deles eram que daqui a pouco não cabe mais cavalo em Manhattan. E daqui a pouco a gente já, nos próximos 20 anos, nós não teremos onde colocar esse esterco nem o que fazer. E aí começaram a desenvolver todas as teorias, todos os jeitos e todas as previsões futuras do que aconteceria. E de repente vem o Ford, faz o carro, e isso deixa de ser um problema. Então eu acho que a gente tem que olhar previsões sempre... Como prévias. Como prévias, não como definitivas. Como prévias e não como determinantes. Porque elas são colocadas baseadas na realidade que nós temos hoje. Exatamente. Hoje eu acho que até existe uma questão mais de... as previsões estão baseadas em algumas projeções. Que naquela época eram muito mais limitadas, mas mesmo assim a gente não tem ainda noção do que, digo, nós mortais, né, aqui, não os caras que estão ligados à tecnologia de forma intensa, que possa ter essa dimensão que vai acontecer. Talvez o Nicoleles lá na parte da neurociência lá nos Estados Unidos, que é o nosso contemporâneo daqui, pode dizer o seguinte: olha, vocês estão falando de algumas coisas que, conforme as pesquisas que nós estamos fazendo aqui de neurociência, estrutura orgânica
clínica e próteses e até recuperação de órgãos, a gente já está daqui a 5 anos com uma outra realidade, porque eu ainda não publiquei os artigos atuais. Eu me lembro quando eu estava num fórum de neurociência que ele estava presente, ele falou assim, hoje mandamos hoje um artigo para, hoje ou ontem, ele falou assim, um artigo para tais revistas científicas falando uma descoberta que nós tivemos agora, que agora neste momento eu estou falando em primeira mão para vocês, aqui no Brasil, porque nem nos Estados Unidos a gente fez, sobre uma descoberta de recuperação de medula. Né, de movimentos de pés. A gente foi fazer um trabalho específico, que foi aquilo que aconteceu na Copa, lá, de pôr o robô para ajudar a pessoa a movimentar a prótese, né, o exoesqueleto, e eles conseguiram fazer recuperação de movimentos nessas pessoas que não era a previsão que eles tinham. Então, quando pendurou a pessoa para fazer o movimento, ela começou a fazer movimento que ela não fazia, porque foi feito uma condição autômata de movimentação e a medula se recompôs. Eles não esperavam isso. Então, Paulo. Essa é uma das coisas da questão da previsão. E é muito rápido hoje esse tipo de mudança. Sim. Para falar um dos aspectos, né? Muito rápido, aí a gente consegue prever uma tendência, mas eu estava tendo há 2 semanas agora, faz 2 semanas eu estava tendo uma discussão sobre essa relação tecnologia, acontecimentos e desdobramentos. E tem uma variável que ninguém consegue projetar ou definir, por mais perfeito que seja, que é o que o ser humano vai fazer com aquela tecnologia. E ele sempre traz quando vem para a prática, a utilização sempre vence a tendência, a previsão, ou sempre traz aquilo que a gente chama de efeito colateral. Gente, acreditem, mas eu vou ter que encerrar o programa. Não. Mas muito legal. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço, super legal você ter participado. Paulo, uma baita entrevista, né? Programa muito legal. Lembrando sempre, né, que o Márcio está vindo a Santos, embora ele é daqui, né? Mas ele hoje está com uma carreira nacional, inclusive internacional. E assim, o Márcio está vindo a Santos por conta da BRH, né? Então existe a regional, que o Paulo aqui é um dos comandantes aqui da diretoria regional. Então é muito legal falar isso, porque muitos profissionais de RH e profissionais executivos, né, CEOs e gerentes e pessoas relacionadas ao mundo corporativo, às vezes vai para São Paulo, né, essas pessoas sobem a serra para assistir um evento ou outro tal, e é fundamental a gente reforçar, né, Paulo, que a BRH tem a regional aqui, a diretoria do litoral, que organiza uma série de eventos. O Pessoas de Valor também fala sobre essa questão de desenvolvimento humano e recursos humanos, então por isso que a gente sempre tenta acompanhar também os eventos e, lógico, aproveitar a oportunidade. Já teve o Carmelo, né, já teve o próprio Reinaldo, várias pessoas muito legais que participaram dos eventos da BRH, e aí então ressaltar isso aqui também, não é merchandising, né, Paulo, não é, mas é para dar estoque, porque é fundamental uma entidade como a BRH, né, fazendo esse papel de trazer, né, nomes como o Márcio para falar com os profissionais aqui da região e fazer com que a região cresça de certa forma, tá bom? Então obrigado, Paulo, pela oportunidade também, e a gente vai, né, se encontrar na próxima semana. Você fica aí com a programação da Santa Cecília TV e até a semana que vem.